Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, de verdade. Agradeço muitíssimo, Cintia e Natália, por terem topado essa ideia. Né? Respondendo sua pergunta já, Cintia, depois a gente vai para o livro, na última frase do livro, eu acho que essa é a questão que me preocupou do começo ao fim. Né? Na última frase mesmo, assim, no último parágrafo. Encerro aqui este percurso na esperança de deixar um gostinho de quero mais para as próximas publicações e para outros autores. Então, eu acho que tem um pouco disso, né? Trabalhar com a psicanálise, fazendo dela não um manual, mas uma poesia. Né? A diferença de uma escrita poética para uma escrita qualquer que seja, ou for poética, é que nas outras escritas você tem ali a busca por tentar, de alguma maneira, descrever minimamente em todos os detalhes procedimento, método, as características. Quando eu li o livro Médico de Homens e de Almas, da Taylor Caldwell, isso há muitos anos atrás, eu começava a ler o livro, a história de São Lucas, e me dava a impressão de sentir o cheiro da flor que ela descrevia. Não sei se vocês já leram, alguém já leu aqui Médico de Homens e de Almas, Taylor Caldwell, não? Tem outro livro dela, menos famoso, que é O Grande Leão de Deus, qualquer coisa assim, que é a história de São Paulo. Se em São Lucas ela descreve minuciosamente a vegetação, o cheiro, as cidades como eram, as características, em São Paulo, na hora que ela escreve sobre São Paulo, ela descreve minuciosamente o pensamento de São Paulo, a neurose de São Paulo, a ideia de São Paulo, o que tinha naquele homem pela via de um estudo psicanalítico, sem ser psicanálise, de São Paulo, tal qual Machado de Assis. A gente lê às vezes Machado de Assis e consegue dizer, eu entendi esse personagem. Na poesia tem disso também, mas tem o quê de quero mais, de que disse, mas não disse tudo. A poesia toca em algo humano que de alguma maneira não é alcançável de outra forma, com outra maneira de escrever. Eu vou usar o termo linguagem, mas não é a mesma linguagem da teoria de Lacan. É uma outra linguagem. É uma linguagem que chega muito próximo daquilo que o próprio Lacan disse, que é impossível dizer tudo sobre qualquer coisa que seja. Então, nesse livro, o trabalho foi mais ou menos nesse sentido. Poder dizer alguma coisa para ajudar quem está começando, né, a pensar e repensar o seu fazer clínico. E aí nós temos um problema, porque a estrutura do livro, ele começa já assim, na capa, com uma bússola. Se você quer ir passando os livros, eu acho que daí vai dar para vocês terem a experiência. Eu quero isso, eu quero a experiência desse livro. O livro já começa com na capa com uma bússola e no fundo da bússola o Novo Romeano completo. Quem começa na teoria com o Novo Romeano completo? Quem começa na teoria, né, vendo que o norte da bússola é o sujeito, o sul é o objeto a direita e a esquerda é S1 e S2. Quem começa na clínica sabendo desses conceitos? Ninguém. Mas eles estão aí. Independente se você sabe ou não, eles estão aí. A diferença é que quando a gente sabe os conceitos, nós conseguimos nos orientar no nosso fazer clínico.
E aí vem o grande problema dos primeiros passos, que é um equívoco achar que esse livro alguém realmente nunca leu Freud. A ideia que tinha por trás desse texto é o que Freud nos diz que, basicamente, sempre que nós recebemos um paciente, nós estamos recebendo alguém pela primeira vez. É um novo encontro, uma nova psicanálise, nunca igual. E esse pensamento é o que está de cabo a rabo no livro, articulado com o conceito da ética da psicanálise, que é impossível. Não é que a gente não quer, é que é impossível replicar o trabalho de análise. No entanto, não é que é impossível replicar o trabalho de análise, que seja impossível teorizar sobre isso que a gente faz. E a sacada de Freud, e Lacan vai avançando nisso, foi como teorizar, no sentido de poder falar de uma experiência subjetiva, particular, singular, de caso a caso, fazendo com que essa teoria possa orientar todos os casos que nós acompanhamos na clínica. Percebem o aparente paradoxo? Como eu tenho uma teoria que dá conta de todos os casos, sendo que todos os casos são únicos. Talvez esse tenha sido o grande ponto do ensino de Lacan. Uma teoria que, mais do que trabalhe nesse sentido, aponte para isso, para sustentar e bancar uma clínica do caso a caso, fazer um por um. Então, no final do livro, lá na última página, vocês vão ver alguém jogando a bússola fora. Como diz Alfredo Eidelstein, na clínica, nem a análise pessoal, nem a experiência, nem a teoria vão nos ajudar quando a gente fala, quando a gente respira. Tinha uma paciente minha que falava: eu sei a hora que você vai encerrar a sessão. Eu falei: meu Deus, como? Você bate a mão na perna. Fala: caralho, o que está acontecendo aqui? Essa paciente, inclusive, é uma que começou a se analisar praticamente a despeito do analista, o que é ótimo, mostra que o análise está funcionando. Que ela chegou pra mim já em algumas vezes e falou: ai, Marco, deu por hoje, tá? Eu falei: tá bom. Pode ir embora. Semana que vem é meu horário? Acho que tem essa sacada, né, do analista se colocar como dispensável, de uma análise se produzir a despeito do analista. Quanto mais aparece analista, menos análise nós temos. O analista enquanto pessoa. Agora, quanto mais analista enquanto função, e aqui no livro eu trabalho em cima do que é uma função do analista, que serve para todos, mas que cada um vai ter que achar o seu jeito de fazer. E não se engane, o seu jeito de fazer com um não é o seu jeito de fazer com o outro, que não é com o outro, que não é com o outro. Que nos leva ao ponto central do livro, que é inclusive o ponto final, sobre a formação do analista. Que é o que eu queria bater um papo com vocês. Da onde surgem os analistas? E que depois a gente pode falar um pouquinho a respeito, inclusive da questão, eu acho que mais fundamental que toca quem está começando hoje: como as pessoas vão me encontrar. O marketing,
Como a gente vai fazer isso acontecer? Bom, no Lacan e no Freud, o analista é efeito da análise, ok? Não é uma teoria, não é um curso, não é um grupo, não é uma pós-graduação, muito menos uma graduação. Vai dizer Lacan, o término da psicanálise superfluamente didática é, com efeito, a passagem do psicanalizante ao psicanalista. Isso em 1967, no texto Proposição. O que é mais interessante é que algum tempo depois, no texto Nota Italiana, Lacan vai dizer: autorizar-se não é auto-ritualizar-se. Ou seja, sempre que estamos na função de analista, na posição de analista, nós devemos entender que é sempre algo único, um instante. Daí Lacan dizer também que o analista tem horror ao próprio ato. Por quê? Porque não tem como voltar atrás. Como eu disse, né? Uma palavra, beleza, mas uma forma de respirar ou bater a mão na perna, aquilo pode marcar como um significado. Tive uma paciente que, com o estalido que ela disse, jurava que eu dei com a língua, ela foi embora e voltou para a análise. Porque ela falou que eu estava fazendo igual ao marido dela. Até o estalido da língua era igual. O que é isso? O que é isso? Se não poder de alguma maneira acolher a todos na singularidade, na particularidade, no âmbito, no caso a caso, somente porque a partir da análise pessoal alguém chegou no ponto que Lacan chama de descer. Uma vez que se chega a esse ponto de descer, qualquer ritualização, qualquer tentativa de produzir um manual sobre a técnica psicanalítica, já viram? Vários livros com esse nome, né? Faz de tudo menos fazer psicanálise. E mais, qualquer um que tente ensinar vocês a serem psicanalistas, estão fazendo isso errado. Como disse a Silvia Amigo, numa supervisão que eu fiz esse ano com ela, um caso bem complicado, ela falou assim: Marco, eu comecei a perguntar um monte de coisa pra ela, né? Ela viu que eu fiquei angustiado. Aí ela falou: Marco, calma. Se você fizer exatamente o que eu tô falando pra você fazer, você vai estar igual uma marionete assim na minha mão, sabe aqueles bonequinhos de... Aí não tem analista. Tem qualquer outra coisa menos analista. Olha que delicadeza e que beleza. Convocando para que eu assuma essa função. Só que só pode assumir essa função quem levou a sua análise até o fim. E é isso que a gente trabalha nesse livro. Levar a análise até o fim não significa tchau, analista, agora eu sou psicanalista, nunca mais vai voltar. Muito mais significa alcançar o objetivo da análise, que é esse aqui: passar de analisante a analista. Analista de outros? Não. Da própria experiência, de si mesmo. O que faz então um analista que cobra caro para receber alguém para falar da sua vida? Acompanhe alguém nesse percurso de se transformar em analista da própria história, da própria existência, da própria experiência. E falar em experiência, é isso que eu pretendo com esse livro. Que seja uma experiência única para qualquer um que pegar ele em mãos. Por quê? Mais do que essas brincadeiras aqui na capa, com o título e tal, tem uma coisa que a gente apostou, a gente que eu falo porque tem eu, tem o editor, o Eduardo Lucas Andrade, tem a revisora, tem o capista, tem o diagramador, tem muita gente envolvida no trabalho de um livro, né? A gente falou assim:
Vamos botar um QR Code? Eu conversando com o Eduardo. O Eduardo olhou pra mim, vamos, fica bonito. O Eduardo é louco, pior que eu, né? Vamos, vai ficar legal, uma experiência nova, é. E ele é mineirinho e fala assim, uai, sou. Pode pôr. Tá bom, coloquei 3, falei, Eduardo, eu vou colocar bastante. Porque ou nós vamos de cabeça ou nós nem entramos no negócio. Tem mais de 15 QR Code. Durante todo o livro, vocês vão ter uma experiência. Por exemplo, quando eu cito uma live, quando eu cito um vídeo, se você quiser se aprofundar no assunto, você pega lá o celular, tá ali. Tá o vídeo, tá o artigo, tá o livro, tá a edição. Tem mais de 15 e alguns se perderam na diagramação, na edição, nas sucessivas vai e volta, né, nas correções. Mas em breve vai ter uma nova edição, a gente vai colocar todos. Era para ter mais de 30, quase uma página, um QR Code. Para produzir em todas as pessoas que levarem o livro, que comprarem o livro, essa experiência expandida do que é a psicanálise. Não é só ler, é também escutar, é também ver, é também trocar. Esse espaço do dia a dia, da conversa, do diálogo. Não uma coisa acadêmica, mas uma coisa viva. E aí cada um pode, no seu tempo, dizer depois o que achou do livro. E só depois de ler, depois de pensar, depois de experimentar. E assim eu espero que seja com cada um de vocês. Acho que é isso assim que eu tinha para falar. Podemos abrir para o bate-papo, para conversa. Uma coisa, no lançamento da Ana Sui eu falei para ela, né? Lá em Londres, eu falei, Ana, como é que foi para você, né? Entrar na máquina lacanizadora? Porque todo mundo que se mete com Lacan entra na máquina lacanizadora, não sei se vocês já viram. Sai falando lacanês, né? Escrevendo lacanês e tal. Aí você tem que sair da máquina. Quando você sai da máquina é a hora que você vai pro mundo. A hora que você está na tua casa, comendo um pudim, ou num churrasco com os amigos. Você não pode falar lacanês no churrasco com os amigos. Nem que os amigos sejam lacanianos, ninguém vai entender o que você está falando. Entendeu? A hora que você toma demais também. Então você precisa se deslacanizar. Você entra na máquina, sai lacanizado, você precisa de um processo de deslacanizar e mais. Precisa depois de deslacanizar, escrever alguma coisa que traduza o lacanizamento, né, do analista. Oi? A tradução, é igual o manual, né? Não sei, eu trabalhava com computador há muitos anos atrás, era de 2000, 2001, 2002. E aí foi muito engraçado, porque nós estudamos lá no curso, não só como montava o computador, mas como fazia um manual de montar o computador. E aí depois de muitos anos eu descobri que eles contratam linguistas para escrever manual, para fazer o manual do produto. Não é à toa que a gente pega, por exemplo, um livro para ler Lacan. É lá, os seminários, aí para ler os seminários, para ler os seminários, né? Tradução não sei o que e tal, e aí começa... Então a ideia aqui é mais ou menos essa. Trazer uma coisa deslacanizada, na medida do possível, mas com todo o rigor teórico, a seriedade, que eu acredito que boa parte de vocês todos já conhecem. Acho que podemos abrir para conversar, as perguntas. Eu vou fazer uma pergunta que eles fazem muito. Como que chega a esse tal do fim da análise? E como que eu sei que eu cheguei nesse tal do fim da análise? E se eu chegar lá e descobrir que eu não vou querer mais isso, né? Que não é isso, e aí o que eu faço com esse fim da análise, né? Eles trazem muito isso, quase todas as vezes tem uma perguntinha por aí. Mas o que é o fim de análise? Onde eu
que eu preciso tomar mais uma cerveja. Para você chegar no fim de análise, tem que ir para análise. Pois é. Eu acho que já é um bom caminho, né? O engraçado é que quando a gente chega no fim de análise, a gente saca que nem é lá essas coisas tudo. A gente tá esperando. Não vai ter uma epifania. Você não vai ser uma pessoa melhor que as outras. Provavelmente seu marido ou sua mulher vai continuar falando que você é o mesmo merda, que você continua bebendo, continua fazendo a mesma besteira. Não vai mudar nada. A diferença é que você vai estar um pouco melhor que você mesmo. Já é muita coisa. Aí a gente começa a teorizar, né? O Jorge Cesarino fala muito isso. Fim de análise serve para... O Jorge Cesarino, gente, é um poeta, é incrível escutar ele. Fala assim, Marco, a análise serve para você fazer as pazes com a pulsão. Eu escutei várias vezes isso dele. Aí um dia eu tomei coragem e falei assim, cara, mas o que isso significa? Se você não sabe, você não chegou até lá ainda. Tipo o mestre dos magos, assim. Eu acho que o mais legal da psicanálise, que eu estava falando justamente de acolher, né, no caso a caso, é que o fim de análise vai ser também para cada um. E o dispositivo do passe nas escolas sérias, que tem o dispositivo do passe, nem toda escola é séria e nem toda escola séria tem o dispositivo do passe, tá, gente? Isso é muito importante. Tem escolas sérias que não tem dispositivo do passe, ok. Mas o dispositivo do passe, ele tenta produzir uma doutrina do fim de análise. Então tem umas escolas que já estão no terceira modalidade de passe. Né? Tinha o primeiro, fracassou. Aí Lacan dissolve a escola. Vem o segundo, também fracassou. Aí agora está no terceiro, já está fracassando também. Que nos leva a uma possibilidade de que, quando a gente vai falar do fim de análise, a gente só pode falar a partir da análise pessoal de nós mesmos, da nossa própria experiência. Freud era muito mais direto nisso. Freud falava assim, é fim de análise quando o cara para de ir para análise. Bem freudiano. É isso o fim de análise. Agora, se vocês me perguntarem como eu sei que passei de analisante a analista, aí a conversa é outra. Essa pergunta vocês também têm? Como eu passei, como eu passo. Base de análise. E depois? Como eu sei que eu passei de analisante a analista? E aí tem a ver com o fim de análise que o Lacan propõe. Fim enquanto finalidade, enquanto objetivo. Simples. Quando eu começo a me relacionar melhor com o meu inconsciente. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando aquelas coisas que eu costumo negar, que eu não quero saber, que eu rechaço, na minha fala, em análise, eu começo a acolher de outra maneira. Eu começo a acolher no sentido de que, opa, tem alguma coisa aqui.